RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. O decreto de indulto de Natal proposto pelo presidente Michel Temer segue gerando polêmica. Na última quinta-feira, por 6 votos a 2, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal presentes na corte votou por rejeitar uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República que objetivava barrar o decreto. O texto do presidente previa o perdão da punição e de eventuais multas para quem cumpriu 1/5 da pena em casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, independentemente do tempo de condenação, o que diretamente iria beneficiar condenados por crimes de colarinho branco, como lavagem de dinheiro, corrupção e peculato. Apesar de formar a maioria favorável no STF, o julgamento ainda não teve um desfecho. A sessão acabou suspensa por pedido de vistas do ministro Luiz Fux. E os ministros também votaram pela manutenção da decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que barrou o texto de Temer até a conclusão do julgamento. Para debater, recebemos e agradecemos as presenças do promotor de justiça, Eugênio Paz Amorim, do também promotor de justiça, José Eduardo Corsini, do advogado e professor de Direito Penal da Unicinos, Francis Rafael Beck, e do advogado criminalista Marcos Botelho. A sua participação é importante, é essencial. Envie perguntas através do Facebook/RDC-TV Digital. Doutor Corsini, eu gostaria de começar com o senhor para explicar um pouquinho da situação, né, desse imbróglio envolvendo o julgamento do indulto de Natal. No fim das contas, o que está valendo, né? O texto, o julgamento no Supremo não terminou, apesar de que já está claro que há uma decisão favorável, né, em favor da manutenção do decreto, do texto do decreto, né, do presidente Michel Temer. Agora houve um pedido de vista. E há também a liminar do ministro Barroso. Quer dizer, o que está valendo hoje? Boa noite, um prazer estar aqui compartilhando com essa audiência essas angústias do indulto, que é um instituto tão polêmico já há tantos anos e que, na maioria das vezes, passa de uma forma completamente despercebida pela população em geral, apesar de determinar consequências bastante profundas na execução das penas. Este ano não foi diferente. Porém, este ano, como nós temos visto aí, a Lava Jato vem causando uma reflexão em diversos pontos do direito da própria prática da política brasileira, o indulto acaba beneficiando, em tese, alguns condenados da Operação Lava Jato. A partir daí, desse decreto que o presidente Temer editou, houve uma impugnação através de uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República, na qual, como foi proposta ainda no recesso do ano passado, contou com uma liminar da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu completamente aquele decreto. Após o recesso, esse processo foi distribuído para o ministro Luiz Roberto Barroso, que emitiu uma nova decisão liminar, onde sopesou algumas situações nas quais caberia, já seria desde logo cabível e aplicável a decisão constante do decreto, e outras que ele suspendeu. A partir daí, o processo foi para julgamento do Supremo, e é o que estamos hoje nessa situação. Houve voto de 6 ministros a favor do decreto, voto de 2 ministros contra, mas porque um deles, o ministro Fux, pediu vista, não há uma decisão final. E por não haver uma decisão final, hoje, o que está vigendo ainda é a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Pois é, doutor Botelho, os ministros que votaram a favor da constitucionalidade do texto, eles afirmam que o Supremo não pode interferir numa prerrogativa do chefe do Executivo, né? Sim, sim.
Na verdade, o voto do do ministro Alexandre de Moraes é bem técnico nesse aspecto. Ele traz toda a questão da constitucionalidade, da prerrogativa do presidente em poder fazer o indulto com as regras e possibilidades que lhe competem o cargo de presidente. Claro que, historicamente, o indulto, de uma maneira bem didática, ele tem sido beneficiar pessoas que tenham idade avançada ou pessoas que tenham mazelas de saúde e que estejam cumprindo um longo tempo penas que não sejam de crimes graves. O indulto não visa a premiar pessoas que são condenadas com crimes hediondos ou crimes de tortura ou, por exemplo, homicídios, estupros. Não é isso que o indulto trata. O indulto trata justamente isso. Crimes de menor potencial ofensivo ou crimes que não envolvam violência ou grave ameaça. Claro que ao longo dos anos, a criminalidade como um todo foi ganhando contornos diferentes. E isso gera modalidades diferentes de crime. Mas tem que se ver também que não se pode tirar da prerrogativa constitucional do presidente da República. Isso está escrito na nossa Constituição Cidadã. Presidentes, ao longo dos anos, historicamente no Brasil, têm concedido indultos, inclusive mais de um ao ano, como o presidente Sarney. O presidente Sarney, no ano de 89, chegou a conceder 2 indultos. 2 indultos. Um, se não me engano, no mês de maio de 89 e outro no mês de outubro de 89. E pelos mais diversos motivos e pelas mais diversas causas. Houveram presidentes que chegaram a decretar indultos em função da visita do Papa João Paulo II, por vir em questão da cristandade, da tradição, de perdoar. Isso é uma prerrogativa do chefe de Estado. Ele tem esse poder, ele tem essa possibilidade de perdoar criminalmente, ou melhor, tirar a imputação de pena, não os efeitos da pena, tá, destes réus, tá, ou desses condenados da justiça. Mas o que deve ser muito claro é que nos dias atuais o que está se discutindo é o decreto do presidente Temer, que foi mais benéfico que os decretos anteriores que a Justiça concedeu, que os outros presidentes concederam, mas que não fugiu da sua prerrogativa constitucional, que era fazer o que lhe era incumbido pela Constituição Federal. Doutora Amorim, só a respeito dessa questão do indulto, também eu acho que uma coisa que é bom esclarecer, o indulto, enfim, explicar exatamente o que é o indulto, né? E a diferença do indulto para aquele benefício de final de ano que o preso tem lá, que ele pode sair, né? Enfim, e depois retorna para o cumprimento da pena. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu lembro que eu integro o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é quem se encarrega todos os anos de discutir, deliberar e, de uma forma como que consultiva, indicar ao presidente da República os nortes para a concessão do indulto. E o presidente da República não seguiu as orientações deste conselho, nem em 2017, nem agora em 2018, parece, o que se lastima. O indulto é um favor, o indulto é classicamente uma benesse. Quando se fala benesse dos presos, há coisas previstas em lei, remissão, coisas que passam pelo processo legislativo, né? Mas o indulto é uma benesse, o tanto que o doutor Botelho referiu uma situação que, a meu juízo, é trágica, para não ser cômica, que o Papa vem no Brasil se dá indulto, né? Humanitário. O problema é o nosso ponto de vista do que seja humanitário. Tem uma vítima por trás desse crime. Há vítimas por trás desses crimes. Por que é um crime ou de menor potencial ofensivo ou sem violência? É o tráfico de drogas? É o tráfico de drogas especial, com a minorante, que é previsto em lei? O estelionato? Veja que um estelionato de grande porte causa danos terríveis e vai ser, daqui a pouco, vai entrar nessa previsão do indulto.
E agora, fundamentalmente, as questões da Lava Jato, como disse o colega Corsini aqui, meu colega de Tribunal do Júri em Porto Alegre. E isso gera uma ideia na própria sociedade, e eu não sei se foi por aí, eu não estou tão informado, de que o ato ele fugiu da moralidade administrativa. Essa é a questão. É claro que a discussão e o ponto de vista de que o judiciário não deve interferir nas ações do executivo é um ponto de vista defensável, sem nenhuma dúvida, não se debate isso. Mas o outro ponto de vista é de que todo ato administrativo ele é sujeito à intervenção do judiciário, qualquer ato administrativo. E, notadamente, quando, ferindo a Constituição, ele pode se revestir de uma imoralidade. Por exemplo, se esse indulto, que não seguiu, inclusive, a orientação do Conselho Penitenciário, tem como uma finalidade, digamos, não republicana, como eu gosto de dizer, beneficiar os agentes da Lava Jato, muitos, de alguma forma, de relações políticas com o presidente da República, com o governo, isso é imoral. E aí o judiciário pode intervir. O problema é que nós vamos chegar mais adiante, é que hoje nós temos uma agenda de desencarceramento também. Então, se quer resolver o problema da superlotação carcerária e não de superencarceramento, são coisas distintas. O Brasil não tem superencarceramento, ele tem superlotação carcerária porque tem pouco presídio para muito preso nessa relação. Se quer resolver isso, soltando os presos. E aí nós vamos, de novo, entrar num debate que vai mais a fundo do que a questão formal de executivo e judiciário. A população não suporta mais o indulto. Tanto que não vai haver mais indulto, ao menos nestes moldes que anunciou o ministro Sérgio Moro, né? Essa é uma questão importante para ser debatida. Sim, seguramente vamos chegar lá. Agora, eu só queria, doutor Beck, entrar nessa questão aí da Lava Jato, porque o ministro Gilmar Mendes ele foi bastante crítico e irônico até com a posição do Ministério Público em relação a essa a defesa, né, das penas impostas pela Lava Jato. Até assim, boa noite a todos, o pessoal também que nos acompanha de casa, os colegas. Vitor, assim, tem umas questões até puxando a fala do doutor Amorim em relação à população não aguenta mais o indulto, e isso é uma política que talvez, ou uma frase de efeito que está sendo bastante, pelo menos debatida nos últimos tempos, mas aí eu puxo a fala do doutor Corsini no começo aqui do programa e diz o seguinte, olha, durante muito tempo a gente teve indulto e aquilo acontecia quase que silenciosamente, ninguém discutia absolutamente acerca dele. Por quê? É um indulto que, um instrumento, um beneplácito, um benefício, obviamente, acontece já há muito tempo. Desde 87 nós temos todos os anos indulto, não teve um ano sequer em que não tenha acontecido. Só que, justamente, ele partia de um pressuposto de fixação que não havia maior discussão. Ou seja, se estabelecia como algo culturalmente aceito, até socialmente adequado, proporcional, moral, como estabelecia agora também a questão agora do doutor Amorim. E justamente é nesse momento agora, Vitor, que acaba se estabelecendo uma discussão a maior, porque houve talvez um ponto fora da curva, onde se estabeleceu esse patamar de 1/5 de cumprimento da pena para pessoas, enfim, que cometeram um crime sem violência, sem grave ameaça, sem um limite máximo. Então, se eventualmente for uma condenação de 5, 10, 15, 20 anos, esse 1/5 considera da mesma maneira, ao contrário de uma cultura, digamos assim, de outros decretos. E, claro, aí, né, doutor Amorim, tem aquela questão toda... Esse é o problema, né? Isso, de puxar justamente para a questão da Lava Jato. Ou seja, o Temer fez esse decreto pensando nos seus amigos da Lava Jato. Pode ser, eu não sou o Temer para responder por ele. Agora, o indulto, por natureza, ele é feito de forma geral, genérica, ou seja, todas as pessoas que se encaixarem nesse tipo de apenamento terão direito a esse benefício. Nós vivemos hoje numa polarização de Lava Jato, ou seja, ou a pessoa é a favor da impunidade, ou a pessoa é a favor, enfim, de uma punição severa para carinhos brancos, e isso acabou tendo agora talvez um destaque maior justamente por essa situação de ser alertado, até por alguns, assim, no exercício do seu papel, até constitucional, alguns membros do MP, alguns com destacada atuação da Lava Jato, que fizeram ligação direta. Olha, o Temer fez isso para poder beneficiar seus amigos de colarinho branco. Pode ser? Até pode ser. Não estou para defender o Temer, nem ter procuração dele. Agora, isso foi dado de uma forma geral, aplicável a todos os casos. Tanto que, e aí eu acho que é uma questão bem importante também do que a gente faça, a discussão hoje não é, e o próprio Supremo não discute o indulto em si, discute esses pontos do decreto indulto que saíram fora da curva. Eu acho que é importante me esclarecer para a população, que não tem, assim, talvez um grande contato diário com essa temática,
que o indulto não envolve liberação de pessoas, por exemplo, que cometem crimes graves. Para começar, o Dr. Botelho já falou, crimes hediondos, equiparados, tráfico, tortura, terrorismo, não são objeto de indulto. O estuprador vai cumprir agora 1/5 da pena e está solto. O homicida qualificado vai cumprir 1/5 da pena e está solto. Não, para essas pessoas o indulto justamente não se aplica. Existe possibilidade, sim, com outros patamares de cumprimento para pessoas que cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Limitados por esse indulto agora, uma pena máxima de 8 anos. Então foi um crime com violência e grave ameaça, não hediondo, 12 anos. Não tem direito a indulto. Então a discussão é essa, ou seja, é esse patamar basicamente de 1/5 da pena, conforme a previsão até pode ser 1/6, mas 1/5, que é a discussão principal, e sem o limite máximo. Vai beneficiar algumas pessoas condenadas? Sim, assim como beneficiar diversas, talvez centenas de outras países afora. Então, delimitar o foco de não se estar discutindo aqui o indulto em si, enquanto instrumento socialmente aceito, proporcional e justo, como desde então foi entendido, mas sim o indulto do Temer. E aí que entra também, a doutora Amorim comentou a respeito, que agora vem o Bolsonaro e disse, eu não vou fazer. E o próprio ministro da Justiça, o futuro ministro da Justiça, o Moro disse, talvez nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ou seja, ele será responsável por fazer a minuta, propor a minuta ao presidente. Agora, claro, cabe ao presidente, também puxando aqui como o doutor Botelho estabeleceu, decretar o indulto ou não. Se ele não o fizer, seria até discutível, seria incomum, mas me parece que tem todo o direito de não fazê-lo, porque é uma prerrogativa do presidente da República. Eu posso pontuar um negócio? Pois não, por favor. Eu queria pontuar uma coisa. Socialmente aceito, vírgula, né? Porque a sociedade não tem um esclarecimento devido à questão do indulto. Ele é aceito no meio jurídico. E nós, promotores de justiça, nós temos 2 aqui, há muitos anos, desde o primeiro indulto, esse de 87 que seja, nós sempre tivemos muitas restrições a concessões que são dadas a cada decreto de indulto. Isso é uma questão que a gente debate internamente, inclusive. Então, e uma coisa que é importante lembrar, se me permitem, eu sou contra o indulto, eu particularmente. Se eu tivesse ido votar na decisão do CNPCP, lá, do Conselho, eu não pude ir por uma questão de voo, eu não iria votar nem pelo indulto X nem Y. Meu voto ia ser isolado. Sou contra o indulto. Eu entendo que não deve haver indulto. Por quê? Porque o indulto é um favor, ele é política criminal. E em tempos atuais, em que a violência ultrapassou todos os limites previstos neste país, me parece que o indulto seja incompatível com o momento. Talvez, quem sabe, se a coisa acalmar um pouquinho. E aí entra, nós não estamos divergindo no todo, apenas o ponto de vista, e a questão do Lava Jato me parece que ela, na medida que ele vai atingir favoravelmente aos condenados da Lava Jato, ele é mais incompatível ainda. Sim. Mas veja bem, é um equívoco dizer que pessoas que cometem crimes não suscetíveis ao indulto não estão suscetíveis elas em si ao indulto. Porque elas também praticam outros crimes, esses sim suscetíveis. Hoje nós temos facções criminosas aqui mesmo no Rio Grande do Sul que praticam diversos crimes não violentos, dentre eles lavagem de dinheiro, dentre eles corrupção ativa e passiva, entre uma gama enorme de outros crimes que são suscetíveis ao indulto. Então, quando essas pessoas, criminosos, contumazes, de crimes violentos inclusive, estão praticando dentro de uma organização criminosa outros crimes, embora aquele crime hediondo não seja suscetível, eles vão ser beneficiados sim. Então, apesar ou a par de eventuais motivações não declaradas do presidente Temer, e eu também aqui não estou aqui para discutir essa questão, há sim um grande prejuízo à sociedade, porque pessoas praticantes de crimes graves e violentos são sim beneficiados por esse indulto. E veja, num ambiente democrático, republicano, parece até controverso defender o indulto, mesmo quando vindo de advogados atuantes na defesa de réus no processo penal, porque o indulto é uma herança do absolutismo. O indulto veio de priscas eras e ele serviu por muito tempo para reforçar o poder do soberano. Quando os estados passaram para um ambiente republicano, começou a se discutir, e não há país no mundo onde se não discuta a pertinência ou não do indulto,
principalmente esse indulto que é praticado no Brasil, que é um indulto geral. Em diversos países ele já foi reduzido a situações individuais, indultos individuais, que aqui no Brasil nós chamamos também de graça. É extremamente questionado essa questão. E ela tem uma origem, ela tem um DNA nada republicano. Portanto, cabe sim essa discussão também referente à própria existência do indulto no Brasil. Eu posso só fazer uma colocação aqui, pegando aqui, assim, a tua fala. Claro, são questões... Primeira questão, assim, esse aspecto que colocaste, ou seja, crime de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, lavagem de dinheiro, listatórios, organizações criminosas devem ou não estar incluídos no indulto. Isso é uma possibilidade também de política criminal, ou seja, o presidente pode dizer, não, eu acho que esses aqui devem estar fora. Tanto nas 10 medidas famosas, enfim, bastante discutidas, 10 medidas anticorrupção, algumas medidas diziam respeito a incluir esses crimes como crimes hediondos. Incluindo como hediondos, se for a opção legislativa, estão automaticamente excluídas do indulto. E um ponto, até gostaria de comentar, Corsini, agora na tua fala, muito se espalhou mídia fora, que conforme o voto do Barroso, os países como França, como Alemanha, como Portugal, como Espanha, já não tinham mais o indulto. E aí você vai olhar o voto do Barroso mais a fundo, na liminar, o que o Barroso fala é o seguinte, olha, não se tem o indulto da forma como se tem no Brasil, ou seja, não se tem o indulto como ato exclusivamente e privativamente presidencial. Coletivo também. Exatamente. O presidente nesse país tem direito ou a prerrogativa da graça, ou seja, algo individual, mas o indulto coletivo é transferido para o parlamento. Então, discute a questão, enfim, da legitimidade, seria o presidente ou o parlamento, mas, às vezes, a discussão dá uma ideia de que o Brasil seria um país ultrapassado, enfim, só no Brasil tem isso aqui, uma coisa que nenhum país mais civilizado do mundo prevê, enquanto todas as constituições hoje ocidentais prevêem indulto. A discussão toda é se é um ato presidencial ou se é um ato do parlamento. Que, honestamente, para fins práticos, são mais pessoas discutindo, mas não sei se haveria uma grande diferença prática entre o indulto coletivo ser dado pelo parlamento ou pelo presidente. Então, também são várias coisas que são, às vezes, um pouco mistificadas e usadas, claro, num sentido ou no outro, deturpando, inclusive, às vezes, o que o próprio ministro falou no seu acordo, no seu voto. Mas, nesse mesmo ponto, o ministro Barroso foi muito feliz quando ele asseverou e demonstrou que, através do indulto sistemático praticado no Brasil, e o Brasil é único no mundo nessa questão, da sistematicidade do indulto, como se ele fosse um direito subjetivo do preso, e não é. Parece um direito. Parece, mas não é. Que chega a redução de 80% da pena prevista pelo legislador e aplicada pelo juiz. 80% da pena é reduzida pelos decretos sistematicamente praticados, anos após anos. Então eu concordo, e eu acho que ele foi muito bem ao explanar essa questão do seu voto liminar e também no voto definitivo, demonstrando que nós chegamos a uma situação, na falta de uma palavra melhor, de uma inconstitucionalidade por saturação. Não foi esse decreto apenas, foram os diversos decretos a partir da redemocratização que vieram cada vez mais, a cada ano, sendo mais e mais liberais. Nós vamos vendo desde 87, os decretos vão cada vez estendendo mais os benesses. E chegamos a esse ponto onde o ministro Barroso disse, e é oportuno que seja através da Lava Jato, mas não precisava ser, em decorrência da gravidade da situação, chegamos a um ponto de inconstitucionalidade. Por quê? Porque desviou da sua finalidade constitucional. O que se previu neste decreto de 2017 desviou de todos os princípios. E a prática da política, sob aquele pressuposto das 3 virtudes da política, que é a justiça, o devido processo legal e a integridade do direito, a partir dessa contextualização, o que o ministro demonstra? Que destoou da Constituição. Porque a política criminal aceita e determinada pelo legislador acaba sendo desvirtuada pela sistematização dos decretos de indulto. Eu discordo um pouco, porque eu vejo que muito das questões do indulto ao longo do tempo também se refletem em função da política carcerária do nosso país também. A falta dela, na realidade, quer me ver.
porque essa política sistemática também de mero encarceramento das pessoas, sem a devida ressocialização ou sem devido espaço adequado para que cada tipo de crime seja devidamente ressocializado, tá, pode nos levar também a essas práticas de indultos sistemáticos. Porque um sistema hoje totalmente superlotado, como o próprio doutor Amorim aqui nos coloca, tá, é a questão da superlotação dos presídios, onde não se consegue, de uma maneira eficaz, ressocializar um indivíduo, onde aquele indivíduo não tem uma ocupação efetiva, tá, do seu tempo e para algo prático, para algo que construa e que lhe traga de volta para a sociedade, isso pode levar, sim, a situações em que o indulto seja mal usado. Mas isso não é culpa do Instituto. Isso não é culpa da prerrogativa do presidente que faz. Porque lá na sua origem, o indulto visa beneficiar aquele cidadão que está próximo da ressocialização. Mas que para que isso aconteça, é preciso que o Estado ofereça essas condições. Que o Estado ofereça a ele a possibilidade dele retornar à sociedade devidamente ressocializado. E aí também, eu acredito que o próprio Ministério Público também atue nessa questão da fiscalização efetiva, da ressocialização do apenado dentro dos presídios, e isso a gente não está vendo acontecer, me desculpe, não está acontecendo. Então, o Estado também tem que responder por isso. Só que transformado um mecanismo que visa, como nós mesmos dissemos, a beneficiar aqueles que realmente merecem ou que realmente têm condição de retornar à sociedade e marginalizar esse instituto a ponto de que falta o braço do Estado para que esse indivíduo retorne à sociedade, não é possível, né? Acho que o Estado também tem que cumprir a sua função, não só encarcerar o indivíduo, mas também ressocializá-lo no momento que ele tem que retornar à sociedade. Ok. Bom, o Cruzando as Conversas vai ao breve intervalo, nós já voltamos, não sai daí. Cruzando as Conversas está de volta. Hoje estamos falando sobre o indulto de Natal para os presos. Doutor Amorim, eu gostaria de pegar o gancho do final do primeiro bloco, que o doutor Botelho estava falando sobre essa questão do papel do Estado na ressocialização, né, do preso e, enfim, do uso do indulto também como uma forma de abrandar as próprias deficiências do sistema, né, do sistema carcerário. Aí nós vamos caminhando para outras questões, como falamos aqui no intervalo, né? O Brasil precisa construir presídios. Nós temos vários mandados para serem cumpridos que estão em aberto, que se forem cumpridos não tem onde colocar. Quando se fala, por exemplo, eu sempre preciso orientar isso aqui, a estatística é um problema. O Brasil é a terceira população, quarta carcerária do mundo. Números objetivos. Né? Se você for fazer uma estatística assim, você vai chegar à conclusão que o Brasil tem mais loiros que a Suécia, evidentemente, porque tem mais população. Eu sempre uso esse exemplo. Né? Nós temos, na verdade, proporcionalmente, a população carcerária, se não me engano, é 32 ou 33 no mundo. O Bruno Carpes tem um estudo sobre isso. E aí confundem a superlotação com o superencarceramento. E aí vem a agenda do desencarcerar. Mas essa agenda é irresponsável, é perigosa. Porque, muito bem, vou pensar em ressocializar, devolver para a sociedade. Mas está faltando algo nesse quebra-cabeça. A sociedade, as vítimas, a pessoa que está lá na rua, que quer ver o criminoso preso. Aí nós temos um problema de premissa, né? E é natural a nossa divergência de local de fala, é tudo natural, a gente debate isso com toda a tranquilidade. Eu, particularmente, entendo que a ressocialização, inclusive na medida em que nós temos um alto índice de psicopatia hoje, entre as pessoas que estão detidas no sistema carcerário, que é um distúrbio de personalidade que até agora não se descobriu cura, a ressocialização é uma utopia. Pena, a meu ver, pelo menos, eu não sei se o colega concorda com isso, pena é segurança pública. Pena é segurança pública. O indivíduo é perigoso na rua, tem que ficar preso. Ponto. A ressocialização depende dele.
Hoje se fala em teoria econômica do crime. O camarada pode ser preso num hotel 6 estrelas, no Burj Khalifa. Se ele souber que quando ele sair, ele vai ganhar R$1.000 na obra, trabalhando de sol a sol, 8, 10 horas por dia, mas que na boca de fumo ele vai ganhar 5.000, ele vai para a boca de fumo. Não é o Estado que vai interferir nisso. A escolha, a gente despersonaliza o indivíduo. Parece que tudo o indivíduo depende do Estado. Não, a escolha é dele. Eu conheci vários casos, talvez o Corsini tenha conhecido na execução penal, de pessoas que se ressocializaram ou continuaram sociáveis, porque nunca deixaram de ser porque cometeram um crime. Há crimes que todos podem cometer, como homicídio, independentemente desse sistema que não permite a ressocialização. Esse é o meu ponto de vista, pelo menos, né? Aliás, Dr. Beck, a respeito dessa questão, o senhor acha que o indulto ele pode levar, por exemplo, estimular a reincidência? Aí, Vitor, assim, são, de novo, essa questão de números, estudos concretos. O Brasil, para começar, questão de estatística no Brasil, a gente está assim, extremamente deficitário, ou seja, há números aleatórios para um lado ou para o outro, cada um joga os números de acordo com os seus interesses. Tá? Então, na verdade, tem até uma brincadeira que se faz, que a pessoa que trabalha com estatística e faz estatística sabe quem está mentindo, que é ela, porque ela criou seus números e ela cria os números de acordo com como, enfim, bem lhe convir. Conforme a análise se utiliza, eu posso buscar números completamente antagônicos na mesma pesquisa. Então, de fato, afirmar se o indulto vai ter algum impacto em relação à reincidência, isso seria uma opinião pessoal. Uma opinião pessoal. Não sei se eventualmente haveria mais grau de incidência em pessoas não indultadas do que em indultadas. Agora, se me permitir, Vitor, eu quero pegar também de novo aqui mais um gancho do doutor Amorim, a questão e também aqui o doutor Botelho, de haver ou não socialização, de fato, talvez nem exista socialização, nem condições de fazê-lo, são várias situações. E a própria ideia também do doutor Amorim, enfim, que a escolha também é algo altamente discutível, ou seja, o bandido ele não pode ser demonizado, não pode ser idolatrado. Tem bandidos que têm talvez uma maior capacidade de escolha, menor capacidade de escolha, são N circunstâncias que acabam interferindo. Agora, o que a gente não pode deixar de considerar, e isso é talvez a única certeza inafastável, é que essa pessoa que hoje está nesse tempo penitenciário que nós conhecemos, e o doutor Amorim fala muito bem, talvez inocuizar a pessoa seja uma função da pena, mais cedo ou mais tarde, ela volta. Então, esse que é o grande problema, ou seja, quando se fala em questão penitenciária, o indulto tem direta relação com questão penitenciária, inclusive, Vitor, com a questão da reincidência. A gente trabalha não com, talvez, enfim, socializar, tornar a pessoa uma pessoa do bem, uma pessoa do mal, mas talvez que ela tenha alguma possibilidade de sair lá e ter um outro caminho que não seja o caminho da criminalidade, que se mostra o mais fácil, o mais rentável, o mais diretamente apresentável. Então, aquela pessoa que está lá, que o doutor Amorim condenou no júri, condenou uma pena de 30 anos, ele vai ficar lá um período um pouco maior, um pouco menor, vai trabalhar, vai reduzir a pena, daqui a 20 e tantos anos, né, estimando um prazo, ele vai voltar, ele vai estar aqui na rua, do lado de fora aqui da TV. E aí essa pessoa que vai estar de fora, vai esperar que ele cometa um novo crime para que volte, ou de alguma forma vamos tentar de alguma maneira, aí não sei como, não há uma regra mágica para isso, todo mundo tenta, mas é difícil obter, tentar fazer que ele volte ao sistema de uma forma, pelo menos não pior do que ele ingressou lá. E a realidade hoje, e aí todo mundo, enfim, tem vários documentários nesse sentido de pesquisa de pessoas vinculadas à própria execução penal, que não tem como se imaginar que a pessoa entre lá e saia lá melhor do que entrou. Então a reincidência também passa por esse aspecto de poder, de certa maneira, estabelecer-se alguma possibilidade, o sistema hoje não oferece, de que a pessoa tenha uma outra possibilidade ao sair de lá. E só para fazer um outro apanhado também, existe essa questão toda de por que se concede indulto e razões. O doutor Botelho aqui também puxou uma questão vinculada ao problema penitenciário, talvez até se tenha flexibilizado por uma pior do sistema penitenciário, tentar harmonizar um pouquinho, é um argumento de quem defende essa flexibilização das normas do indulto, mas isso é fato que, além de praticamente senso comum, todo mundo sabe que presídio é um local onde ninguém gostaria de estar. Até o presidente, por vezes, enfim, enaltece bastante isso, o futuro presidente, mas, bem ou mal, o próprio STF já reconheceu um estado das coisas de inconstitucionalidade do sistema penitenciário. O STF já reconheceu que o sistema penitenciário como um todo é inconstitucional, porque não obedece às regras mínimas de dignidade que a Constituição prevê
e muito menos, em regras ordinárias, aquilo que a LEP acaba estabelecendo quanto, enfim, condições mínimas de cumprimento de pena. Então, as coisas todas se interrelacionam e talvez, aí, sem respondendo a tua pergunta, talvez a questão de reincidência ela parta muito mais de como se vai gerir a execução penal do que, tecnicamente, com um indulto mais flexível ou menos flexível. Eu penso que essa pergunta pode ser respondida de uma outra forma também. Não especificamente ao indulto, porque realmente nós não temos estatísticas para responder especificamente em relação a ele. Mas eu creio que nós podemos dizer que a impunidade gera a reincidência. E quando nós percebemos que o indulto, e aí voltando a ele, pode reduzir uma pena aplicada em até 80%, com certeza esse cálculo é feito pelo criminoso quando ele decide pela prática criminosa. Ele sabe a pena que ele vai cumprir e ele conhece as realidades e as benesses que ele vai receber. Na execução penal, nós vemos diuturnamente criminosos, e não são exceções, que sabem mais que o promotor, mais que o juiz, quando vai receber o benefício, qual será o seu benefício e quando que ele vai receber a liberdade. Então, a impunidade, o indulto nesses termos, influencia sim, ela gera uma tendência à reincidência, porque não há o temor pela uma pena efetiva. Então, voltando a essa questão, Dr. Botelho, no sentido de que as condições, o Dr. Beck também falou, as condições da prisão influenciam e também são utilizadas como argumento do governo para a concessão de indulto, nós poderíamos dizer, de um outro lado, que numa realidade brasileira, onde não se esclarece sequer 10% dos crimes praticados, nem 10% dos crimes praticados no Brasil são elucidados. Nós podemos dizer que também nós temos um grande indulto aí, já concedido pelo próprio Estado. E uma inconstitucionalidade também. E uma inconstitucionalidade por deficiência de proteção. Também é previsão da Constituição que a proteção ao cidadão tem que ser minimamente eficiente. Nós temos aí uma inconstitucionalidade, temos aí um grande estímulo à prática criminosa. Posso contar uma rápida aí? Quando o Corsini fala agora, outro dia eu fazia um julgamento de júri e o réu foi condenado ali 12, 15 anos e em voz alta, após a juíza ler a sentença, ele meio que comemora e olha para o advogado e diz assim, tá, já deu os 2/5, alguma coisa assim, quando é que eu saio? Foi condenado. Para corroborar o que foi dito. Eles sabem, né? Sim. Eles sabem muitas vezes mais do que muito promotor e juiz. Na verdade, o Estado não quer colocar dinheiro nessa questão. Porque a abertura de uma vaga velha, e quando eu chamo vaga velha, é aquela vaga que já existe, e quando se concede indulto, nós vamos tirando presos que já estão condenados, já estão no sistema penitenciário, para colocarmos novos presos naquelas mesmas vagas, quando se abre uma vaga velha, ela é muito mais barata do que uma vaga nova, do que uma outra vaga, uma vaga a mais no sistema penitenciário. O que não se diz é que essa vaga velha, embora seja mais barata para o governo, ela é muito mais cara para a sociedade. Só que esse custo é diluído, nós não podemos quantificá-lo. Doutor Corsini, eu tenho uma visão um pouco diferente desse contexto. Eu costumo dizer que presídio não dá voto. Presídio não é voto para quem trabalha no governo. Então, e a maior prova disso, vou usar inadvertidamente o exemplo dessa última eleição. O último governo do Estado, tá, dentre todos os governos anteriores, foi um dos que mais investiu em em abertura de novas vagas. Tá? Tanto em presídios novos, como os de Canoas, como em obtenção de permutas para a construção de novos presídios. E mesmo assim não levou a eleição. Perdeu para um novo governador. Isso não se discute. Isso não se discute. A urna, como eu digo, urna não se discute. Mas isso prova mais do que nunca que aquele governante que investe em construção de presídio, ele não vai ver isso em voto. Isso é política pública que ele investe e não espera retorno. Então, o gestor público que investe nesse tipo de ação e investe corretamente,
porque, na verdade, a abertura de nova vaga é qualificar o sistema carcerário, é qualificar que aquele apenado consiga se separar o joio do trigo e ele consiga voltar para a sociedade, isso é política pública carcerária. Agora, ele não espere retorno disso. A exemplo disso que nós não temos nem números concretos de quantos apenados os indultos ano a ano atingem. Não é feita estatística disso. Ninguém sabe ao certo quantos apenados ano a ano são realmente beneficiados com o indulto. Até, pegando um gancho, até eu fui tentar buscar alguns dados. Claro, não sei se são dados assim, altamente confiáveis ou não, mas a SUSEP, pelo menos no site SUSEP, se informa que 2016, que é o último indulto que a gente está hoje, enfim, vivenciando, anteriormente a esse agora está em discussão ainda, não sabe qual é o alcance, houve no Estado, dados da SUSEP, um indulto de 508 pessoas entre homens e mulheres indultadas. 508. Uma população de apenados de 40 mil, 508 daria um pouquinho mais de 10%, então de 12%, 13%, eu estou dando um pouco. Então, esse número está equivocado. Pouco. Infelizmente, esse número está equivocado. A gente não sabe, enfim, como se fez a pesquisa, qual é a análise que é feita, mas dados que a SUSEP disponibiliza. No Brasil, claro, até o próprio Barroso fala no seu voto em relação a outros dados de estados que informam, que tem estados que nem informam qual é o número de indultados. Então, aí, claro, de novo, a confiança das estatísticas. E só para fazer um gancho aqui, claro, entra a questão política. Exato. E concordo assim, integralmente com o que vocês falaram, enfim, claro, do lugar de fala muito mais do Ministério Público, mas a impunidade no Brasil, de fato, todo mundo reconhece isso, mas a gente pode também reconhecer que a gente pune pouco e a gente pune mal quem pune. Ou seja, o sistema penitenciário certamente é muito longe do que seria talvez o aceito, nem o razoável, nem o ideal, mas seria o aceito, e ao mesmo tempo se pune muito pouco. E toda essa máquina de fazer com que se puna mais quem comete um delito e se puna melhor, ou seja, em condições melhores quem cometeu o delito, que é a grande chave do negócio. E aí até parece uma discussão, enfim, fica de um lado a defesa, o advogado, do lado do Ministério Público, sempre gera aquela impressão que o advogado é a favor da impunidade. Ou seja, ninguém aqui está discutindo que as pessoas que cometem um crime não têm que ser punidas. A questão é, sim, tem que ser punidas, o que são as regras do jogo para essa punição e a consequência, dentro de estrita legalidade, do cumprimento dessa pena. E aí, claro, puxando a questão política, onde queria falar, doutor Botelho, essa questão toda, enfim, do aspecto político, que não é só não ganhar voto, como também perder voto. Exatamente. Se chega qualquer governador e diz, olha, eu investi tanto em segurança pública, ou melhor, em sistema penitenciário, preso agora come melhor, dorme melhor, tem melhores condições. Olha, várias pessoas que conheço não votariam essa pessoa mais por causa dessa afirmação. Então é uma coisa que tira voto. Pontuar umas coisas aí, já que cada um deu o seu pontinho de vista aí. Olha, eu estou lá no Conselho Nacional, o Fundo Penitenciário, o dinheiro volta todos os anos. Aí diz assim, não tem projeto dos governos do Estado, de presídios. Mas eu vou mais além, Corsini. Tem muita ideologia por trás disso. Porque os regulamentos para a construção de presídios são extremamente burocráticos. Quando nós tentamos esse ano lá no Conselho em Brasília desburocratizar um pouco, vem a turma do bandido vítima da sociedade. Aí é a ideologia. Eles querem que continue burocrático, porque no fundo não querem que se construa presídio, porque se construir presídio vai esvaziar a agenda do desencarceramento. Vai esvaziar o discurso do bandido vítima da sociedade, que infelizmente ele ainda campeia. E eu não me refiro aos senhores. Quando o Francis fala, conheço o Francis há algum tempo já, professor, advogado de respeito, é local de fala muitas vezes mesmo. Mas os senhores não podem desconhecer que há pessoas, ONGs em especial, e há a questão ideológica, que muitas vezes aposta no caos. Mas em relação a isso, doutor Amorim, aquele velho argumento também, antigo, de que há uma dificuldade, as prefeituras normalmente, as comunidades são, elas rejeitam muito essa questão da presença, né? Aí se fala em presídios municipais, cada um ficar com seus bandidos, digamos assim, né? Essa é uma questão a ser debatida também. Seria uma boa opção, né? A sociedade tem a sociedade, às vezes, precisa ser mais esclarecida em alguns aspectos. Você não quer punir, mas longe de mim. Tem casos que chegaram a parar no jornal de municípios do interior que chegaram a entrar com ações para não terem
presídios dentro da sua localidade. Isso também não é casos antigos, é casos inclusive recentes, né? Mas sem dúvida, senhores, nós temos que modificar algumas coisas na nossa condução da política criminal penitenciária. Eu acho que dos dois pontos de vista, nós temos que diminuir a impunidade que estimula o crime, naquela relação do crime compensa. Foi isso que o Barroso falou, inclusive, no julgamento da prisão de segundo grau. Não se pode passar a ideia de que o crime compensa. E, por outro lado, nós temos que, minimamente, né, tratar os presos com alguma dignidade. Né? Tem gente que quer botar os presos na Amazônia. Não, pare um pouquinho. Se o cidadão não for de extrema periculosidade, como alguns que estão indo para a Presídio Federal, por exemplo, ele tem a visita, ele tem o contato familiar, né? Tem a questão do trabalho, essas coisas todas têm que estar sempre em permanente rediscussão, penso. Né? E puxando assado, se tiver no federal, sai de indulto. Outra regra também, se teve algum tipo de cumprimento de pena em penitenciária federal, está excluído. Geralmente pessoas com maior, enfim, gravidade do crime. O pessoal que está indo para o Presídio Federal olha, o tigre é gatinho. Eu só queria aproveitar e trazer um outro assunto que não diz respeito muito ao que a gente está debatendo, mas como a gente está discutindo a questão de uma decisão do Supremo, né, em relação ao sistema carcerário, me ocorreu também que eu acho que foi uma decisão, se eu não me engano, do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, em relação à questão das grávidas, do direito das grávidas a domiciliar. Domiciliar. Exatamente, domiciliar. né? Não chega a ser a questão do indulto também, mas é um benefício e é também uma decisão, uma medida do Supremo. O Supremo também que acabou tendo que diminuir a população carcerária. Né, e aumenta a população nas ruas. Mas aí porque vão fazer filha doidada. Não, mas eu acho. Não, mas eu acho que não só essa decisão do Barroso tem um laço em outra situação que acontece muito aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece hoje? Existe uma falta tremenda de vagas no regime semiaberto. Regime semiaberto não tem vagas. Não tem vagas. O que acontece? O apenado que progride para o regime semiaberto, ele acaba indo para a tornozeleira eletrônica. Ou para a nuvem. Não, é aí que eu ia entrar. A velha nuvem. Aí que eu ia entrar. O que acontece? A nuvem do Brususca. Ele vai para a tornozeleira eletrônica e, a partir daí, não há tornozeleira eletrônica e ele fica, como o doutor Amanim falou, na nuvem. E eu acho que um pouco dessa decisão do ministro Barroso tem a ver justamente com essa situação da falta de investimento na política carcerária, de construção de unidades que atendam todos os regimes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem regime aberto. Mas eu posso dar um não tem depoimento, unidade de e talvez regime o doutor Gorcini também. Estão sendo beneficiados por essas decisões criminosas de altíssima periculosidade. Verdadeiras chefes do tráfico de drogas. Mas aí não tem como. Gente não que tem manda como matar. se mexer. Não tem como se Isso mexer. aqui é um depoimento. Sim, mas claro. Mas hoje as companheiras e esposas estão cada vez mais... A mulher se empoderou. O crime também. Relevantes na organização hierárquica das organizações criminosas. Isso foi desconsiderado. Das facções. Isso foi desconsiderado. E também aquela decisão, a meu ver, equivocada, se deu como um tiro de canhão para matar um ratinho. Espalhou pelo Brasil todo esse direito, sem entrar no mérito de cada uma das questões individuais, e essa decisão referente às mulheres grávidas ou com crianças pequenas foi no âmbito de um habeas corpus, que se estendeu para todas as mulheres grávidas, e se olvidou as situações regionais ou individuais onde não se aplicariam. Nós, aqui em Porto Alegre, temos um exemplo brasileiro de boa qualidade no estabelecimento Madre Pelletier. A unidade materno-infantil do Madre Pelletier é um exemplo brasileiro. Evidentemente que as mulheres ali não estão numa situação de conforto como estariam nas suas residências, ou pelo menos na maioria das suas residências, mas têm todos os seus direitos garantidos e as crianças também. No entanto, o Supremo espalhou aquela decisão sem qualquer critério de individualização. Mas acho que muito daquela decisão também passou por um caso particular de uma moça grávida, só não me lembro de qual região do país. Mas aí foi um caso particular que se estendeu para o todo, sem analisar as diferenças que cada uma das situações implicava. Mas voltando à política, eu discordo que prisão não dá voto, porque nós temos aí um presidente
cujo discurso se deu muito em cima da impunidade, como ele dizia, tudo que está aí, mas referiam-se em grande parte à impunidade e à violência urbana no Brasil, com a saturação da sociedade em referência a isso. Então eu discordo e creio que no âmbito do Rio Grande do Sul nós não podemos fazer esse recorte porque houve outras incidências também que determinaram a perda da eleição. Mas o discurso do futuro presidente agora, doutor Corsini, é exatamente o oposto, ou seja, ele abertamente fala que o presídio está muito bom, está excelente, porque o preso sai de lá e volta, quer voltar. Cara, num tom, a gente nunca sabe quando está falando a verdade ou quando está debochando. Do Bolsonaro. A gente não sabe. Mas ele disse, mas o Moro vai cuidar disso aí. Tanto gosta que voltam. E aí ele tem, assim, as expressões que ele utiliza, a penitenciária que nem casa de mãe, ou seja, sempre cabe mais um. Então, o porta-voz resolve isso, doutor Francisco. Nitidamente, ele acaba dizendo assim, quanto pior, melhor. E a política dele pelo menos para fins políticos, quanto pior, melhor. E muita gente votou justamente comprando essa ideia. A gente vai experimentar agora 4 anos, né, talvez mais do que isso, de uma política completamente diferente. Não sei até que ponto vão demover, não parece muito afeito assim, a modificação em frente de terceiros, né, deu vários exemplos nesse sentido já, mas a gente vai certamente passar um período agora de 4 anos de uma política criminal completamente distinta. Não sei qual será a consequência, qual será o efeito, mas será completamente diferente do que tivemos até agora. E ele bateu o martelo que não vai ter indulto agora a partir do ano que vem. E, olha, seria uma surpresa se o Moro conseguisse convencê-lo do contrário. E essa é a esperança do povo, né? Porque nos últimos 13 anos a política criminal liberal redundou num disparar de homicídios, roubos, latrocínios. A esperança é de que mudando pode ser que mude também o resultado dessa política criminal. Aí nós vamos ter que esperar. Aí nós vamos ver se na prática o que se está debatendo aqui vai mudar alguma coisa ou não. Exato. Bom, vocês entraram nesse... Se der 13 anos para ele, tá bom. Nesse tema aí que eu queria trazer, mas na volta do intervalo a gente retoma essa questão do futuro, né, agora, com a nova gestão federal. O Cruzando as Conversas vai a mais um breve intervalo, não saia daí, nós já voltamos. Voltamos com o Cruzando as Conversas, hoje discutindo o indulto de Natal para os presos. Eu gostaria de novo pegar o gancho do final do primeiro bloco. Doutor Corsini, até podia começar com o senhor para discutir um pouquinho mais, entrar na questão da perspectiva agora em relação ao governo eleito, né, ao presidente eleito Jair Bolsonaro, tendo em vista que me parece que, assim como não apenas na área na questão da justiça, mas há divergências de opinião em relação ao futuro mandatário e aos seus futuros ministros, né? No caso, me parece que também, no caso, o futuro ministro da Justiça, o Moro, ele, em alguns temas, ele já mostrou que ele não é totalmente afinado com o presidente Bolsonaro. Nesse exercício de clarividência sobre os próximos 4 anos, eu penso que o presidente usa de uma linguagem bastante acessível ao público, principalmente ao público não afeito a essas questões técnicas do direito e da política, mas na ideia central daquilo que ele fala, referente especificamente à punição, ele não está equivocado totalmente, ou até ele está muito certo, eu diria, referente, inclusive, a pesquisas e estudos de diversos países, pelos quais se entendeu, se verificou, tem um estudo muito interessante americano sobre isso, que o que evita a reincidência não é as condições da cadeia. Evidentemente, dizendo isso, eu não estou dizendo que nós precisamos de masmorras, não é isso. O Ministério Público, inclusive, trabalha fortemente para garantir os direitos humanos dentro dos estabelecimentos penais gaúchos. Mas o que evita a reincidência é a capacidade de inabilitação do criminoso. Então, o presidente eleito está muito certo quando ele diz que aquilo lá não está desabilitando, porque o preso, o criminoso, vai para a cadeia e continua praticando crimes lá de dentro. Continua, inclusive, gerenciando vidas inteiras, comunidades inteiras dentro da cadeia a partir de telefones celulares.
cuja entrada é extremamente fácil nos nossos estabelecimentos. Nós temos um exemplo aqui no Rio Grande do Sul de um preso que gerenciava a vida universitária de todos os filhos e a gestão familiar nos seus mínimos detalhes. E nós tínhamos essas interceptações telefônicas e verificávamos isso. Quer dizer, a cadeia hoje não desabilita o criminoso, ele continua praticando crime. Então o presidente está correto nesse sentido. Nós precisamos estabelecer critérios e meios para que as penas, eu acho que nós temos um consenso aqui a esse respeito, pelo menos, as penas sejam efetivamente exercidas de uma forma que o criminoso saia da vida criminosa. Então, assim, acho que todos concordamos também que é um disparate imaginar que alguém tem acesso a celular, à internet, que gerencia vida familiar, pessoal, arranjo de namorado dentro da penitenciária. Então, mas aí surge uma outra questão, que é senso comum, mas talvez para discutir com os telespectadores como um todo, como é que o Estado que não consegue gerenciar ou controlar esse tipo de delinquência, porque é um crime, ou uma falta grave, pelo menos, ter o celular consigo, e um crime de quem ingressa com o celular, como é que o Estado não consegue, uma penitenciária, gerenciar ou controlar essa criminalidade e teria condições de controlar nas ruas? É uma questão que dificilmente se consegue uma explicação lógica para isso. Eu concordo com o senhor. Como que nós vamos, se nós não conseguimos nem dentro nem fora, como que nós vamos deferir mais indultos ainda? Facilitar mais ainda a soltura dessas pessoas? E veja, no voto, voltando ao indulto, no voto do ministro Lewandowski, ele chega a afirmar que a discricionariedade, o poder de decisão do presidente é amplíssimo, ao ponto de não se saber se daquele voto se extrai que o presidente pode fazer tudo. Ou seja, o presidente pode... Até que ponto ele pode ir? Com que critério ele pode fazer? Ele pode dizer que apenas os homens com barba vão ser indultados, e aí só o doutor Botelho sairia daqui hoje, nós ficaríamos presos, ou os homens sem barba, que critério é esse? Então eu lhe devolvo a pergunta, se a situação é essa, se mal conseguimos gerenciar dentro, como nós vamos soltar? Onde nós não gerenciamos de forma alguma. Numa visão histórica, em 45, José Linhares promoveu um indulto que ele beneficiou única e exclusivamente praças e se não me engano, oficiais da Força Expedicionária. Só. Mas não criou polêmica. Porque na época não era polêmico, porque eram retornados da Segunda Guerra. Então, existe sim um poder discricionário muito grande, existe. Mas existe coerência. As pessoas têm que ser coerência. E o que me vê, justamente pela fala do Dr. Becker aqui me comentando, é que os nossos presídios, Dr. Corsini, eles não têm uma facilidade, eles não têm estrutura. Os nossos presídios deveriam ter bloqueadores de celular, eles deveriam ter alas separadas para cada tipo de criminalidade, para que indivíduos que cometessem homicídios não se misturassem com indivíduos que cometessem furto, que indivíduos que cometessem roubo não se misturassem com indivíduos que cometessem tráfico de drogas. Esse seria o plano ideal. Esse seria a estrutura carcerária ideal. Mas se o Estado que tem o poder de fazer isso não faz, ou não tem interesse, ou não tem possibilidade, isso não é culpa do indulto. O indulto é um instituto. Assim como a lei de execuções criminais também é um instituto e estabelece um regramento. E esse regramento não pode ser vítima da falta de implementação de políticas públicas por cada governante que passa. Mas eu queria responder a pergunta. Até depois, eu também queria já encaminhar para o senhor, doutor Amanhã, essa questão da discricionariedade que foi comentada aqui do presidente, me parece que tem muito a ver com aquilo que o senhor falou antes, a questão das orientações do Conselho, né? Que aí estaria resguardado, talvez, um pouco essa questão da discricionariedade, não sei se eu estou correto. Eu tenho a impressão, às vezes, que... Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar, sou integrante do Conselho. Mas eu tenho a impressão, às vezes, que nós mereceríamos mais consideração. É um órgão público, um órgão constitucional, e a gente debate, discute as questões e, às vezes, passa a impressão que nós somos desconsiderados. Né? E custa dinheiro, inclusive, esse conselho.
Mas o que eu queria dizer aqui, por que o Jair Bolsonaro foi eleito? Vocês se deram conta disso? Qual é a grande bandeira de Jair Bolsonaro? Eu estou lá em casa, a minha esposa está me assistindo. Sabe o que ela dizia? Eu voto no Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eu quero sair para a rua. Eu voto em segurança pública. Eu votei em Jair Bolsonaro e votei segurança pública. E o povo elegeu Jair Bolsonaro pela segurança pública. Nós temos que esperar, como diz o colega. Pode dar tudo errado, pode piorar, pode. Mas a gente já votou no Collor, Fernando Henrique, Lula. Nós votamos em gente que está presa. E se a bandeira principal é de tranquilizar um pouco um país que vive uma guerra, nós vivemos uma guerra. É claro que ele vai precisar investir em presídio, não tem nenhuma dúvida disso. É claro que ninguém sustenta que vai aumentar o número de presos com esse sistema como está. Ninguém é doido também de defender um negócio desse. Mas, enfim, nós precisamos dar um voto de confiança ao voto de confiança que a sociedade deu nele. E se cercou de um ministro de Justiça que não poderia ser melhor. De um homem com ampla visão, que vai ser, inclusive, o filtro do Jair Bolsonaro. E eu espero que seja. Né? Então, eu quero dizer o quê? Eu estou confiante. Né? A gente sempre tem que estar confiante. E, especialmente, mudar o ponto de vista, o paradigma. Sim. Esse paradigma de que o bandido é vítima da exclusão social, de que o bandido é vítima da ausência do Estado, de que o bandido é vítima da sociedade, porque as vítimas do bandido são o gari, são o servente pedreiro, são a faxineira, que tem seus filhos mortos, estuprados. Entendeu? Nós precisamos ter essa visão ampla. Chega já nesse país, eu, evidentemente que não me dirijo aos colegas de debate, a quem admiro muito e agradeço a cortesia, mas chega de muita gente pensar nesse país de um modo caolho. Nós temos que enxergar os direitos humanos das vítimas também. Pegando esse gancho aí do que o doutor Amorim falou, voltando à questão da relação entre Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro. Bolsonaro realmente, eu concordo, se elegeu com a pauta da segurança pública. Colocou lá o juiz Sérgio Moro, que diz que vai fazer uma cruzada contra a corrupção. Né? Que me parece que não necessariamente são exatamente coisas... Podem até ser interpretadas de forma distinta. Né? A questão da luta, da guerra contra a corrupção e a guerra contra essa violência cotidiana que graça, né, cotidianamente contra o cidadão. Mas está na pauta do Moro também. O que eu vejo, pelo menos assim, houve épocas em que as nossas forças policiais e as nossas forças de segurança estiveram muito envolvidas com temas específicos. Teve uma grande época aqui no estado do Rio Grande do Sul, se trabalhou muito a questão do combate ao latrocínio, combate ao roubo de carro, e isso foi cargas, foi algo muito forte e houve um recrudescimento desse tipo de criminalidade. A partir de então, tempo depois, a Polícia Federal, mais equipada, começou, junto com as polícias, forças estaduais, a bater muito no tráfico de drogas. E o tráfico retrocedeu também. Ou saiu dos grandes centros e começou a ir para espaços onde ele poderia sobreviver. E agora se fala muito e se atua muito na questão do combate à corrupção. Eu costumo dizer que não existe salvação da lavoura. Eu acho que não se pode dar um foco total em alguma coisa e esquecer das outras. No momento, eu acho que o momento sim exigia um forte aparato contra a corrupção, mas isso acabou deixando o tráfico de drogas um pouco do lado, um pouco esquecido, talvez, e acabou gerando um grande crescimento por parte das facções criminosas, não nos grandes centros, mas fora dos grandes centros, como a gente vê, por exemplo, Caxias do Sul. Caxias do Sul teve um alto índice de criminalidade no ano passado que ninguém esperava. Ninguém via isso. Tá? E acabou subindo, e acabou se espalhando para outras cidades da Serra. Inclusive Gramado. Se viu isso em Gramado, se viu isso em Canela, coisa que não se via antes. Por quê?
porque talvez não tenha se dado alguma atenção melhor para esse tipo de criminalidade. E eu acho que, realmente, a gente, em algum momento, tem que se dar alguma atenção especial, mas sem deixar de olhar outros aspectos criminais que estão acontecendo. Porque senão se tapa o peito e se descobre os pés, né? E é o que geralmente a gente tem visto. Mas o crime é negócio, né? A criminalidade migra também, né? É que o crime é negócio, doutor. O crime muitas vezes é franquia, como é de uma quadrilha que tem em Porto Alegre. A minha São José do Norte, cidade interiorana, onde eu me criei, tinha um homicídio a cada 5 anos. O ano passado teve 50, com 25 mil habitantes. Lá estão criminosos com a franquia de quadrilhas da região metropolitana de Porto Alegre, a 350 quilômetros, num lugar cercado de Lagoa dos Patos e mar. O negócio dá dinheiro, a firma rende. Aliás, quando se discute a questão ideológica, eu sempre digo, inclusive, aos meus jurados, que ninguém é mais capitalista do que o traficante. Ele faz tudo por dinheiro. E a visão marxista é que muitas vezes o defende como um excluído, que precisa desse viés para sobreviver. Não, o traficante é a essência do capitalismo. Ele, inclusive, mata por dinheiro. Certo. Bom, é que eu fiz foi uma provocaçãozinha mesmo, né? Porque, enfim, como o doutor falou antes aqui, é uma questão de futurologia, não dá para prever o que vai acontecer, né? Mas, enfim... Foi bem. Mas, enfim, Posso dar um pitaco só, Vitor? Pois não, claro. Eu não falei do Bolsonaro. Faltou Não, acho que assim, a grande questão do Bolsonaro... É bem parecido. Pelo amor de Deus. É o mais abalizado que eu vou falar. Não sei se foi um elogio. Uma constatação apenas. Maravilha. Bom, agora vai virar meme agora. Não vai falar que me encontrar. Isso daí. Os alunos vão tratar bem nessa... A grande verdade é assim... Se for dar aula para o meu cunhado, eu vou contar para ele. Ninguém quer um país mais corrupto. Quer dizer, alguns querem, talvez, mas, assim, de novo, senso comum. Todo mundo quer um país com menos corrupção, todo mundo quer um país com menos violência. Não há dúvida alguma quanto a isso. Claro que pela dicotomia, enfim, do PT e do Bolsonaro, agora a última eleição, tem gente torcendo contra o Bolsonaro, mas vai ser quem vai governar a gente por mais 4 anos, pelo menos 4 anos. Que bom se daqui a 4 anos a gente constate, olha, estamos mais seguros, o país tem menos corrupção. Eu acho que ninguém aqui em sã consciência, salvo jogando contra o próprio país, seja capaz de dar algo em contrário. O grande problema é a dúvida, e aí sim, é a futurologia, é como o Bolsonaro pretende fazer isso. Colocando o Moro como ministro da Justiça, ok, muitos adoram o Moro, outros odeiam, mas pelo menos vai trazer talvez uma certa racionalidade, uma certa inteligência para controle que envolve especialmente colarinhos brancos, que é completamente diferente a forma de controle para crime de massa. Agora, o grande problema, isso que me preocupa muito, é justamente o discurso do Bolsonaro, que é um discurso da década de 70, 80, uma época ditatorial, que do bom do morto, prisão quanto pior melhor, enfim, é matar, é na bala. Mas uma época de índices bem menores de criminalidade, né? Pois é, mas aí é questão do custo, né? Custo que a gente sabe exatamente o custo que existia. Então, se o Bolsonaro conseguir fazer o que ele promete, a um custo que seja um custo tolerável, pelo menos respeitando a Constituição e as normas que existem, a legislação, acho que também ninguém aqui vai discutir que um presidente tem que primar a segurança pública a partir das normas que existem. Maravilha, enfim, daria um abraço nele daqui a 4 anos, por mais que não seja um simpatizante dele. Agora, o problema todo esse, justamente da discussão, é o que o Bolsonaro pensa e como ele pensa fazer, que não seja matando o bandido, enfiando todo mundo na penitenciária, quanto mais tempo melhor, que é a imagem que ele mostra. E aí, claro, com uma questão de cativar o seu eleitor, mas é o que ele vem dizendo. Tanto que o símbolo dele, enfim, são 2 revólveres, enfim, 2 pistolas, metralhando todo mundo. Não é justamente o que se admite como forma de controle da segurança pública num sistema minimamente civilizado. Não, é até porque, assim, tem um discurso muito forte que, durante a campanha dele, foi a questão da liberação das armas, que é um discurso que o Moro ameniza também. O Moro já colocou que a coisa não será bem assim, que não haverá uma liberação geral. Não adianta comemorar, doutor Cortesini. Ele já avisou que não vai ser bem assim. E, realmente, existe, sim, uma preocupação e que as pessoas pensassem que iam sair armadas na rua, dando tiro em qualquer um. E não ia acontecer absolutamente nada. Não é assim que a coisa funciona.
Existe lei e tem que existir Não é ordem. qualquer um. É dar tiro no assaltante. Mas quem é o assaltante, doutor É o Morim? sujeito Esse que é o está com a problema. arma querendo tomar o patrimônio do outro. E será que esse outro também não está querendo se defender do outro que ele viu armado? Mas me parece que a própria escolha de um magistrado, um juiz federal, cuja vida foi escrutinada a sua 10ª geração e nada se encontrou contra ele, e não falo agora para a escolha como ministro, mas quando ele foi juiz da Lava Jato, já se fez isso. Me parece que essa própria escolha já denota uma tendência de que vai haver uma ponderação. E aí, concordando plenamente com o doutor Botelho, no sentido de que não se pode descurar de nenhum crime, mas me parece que o foco hoje, nesse momento, a corrupção, e quando se fala em corrupção é um guarda-chuva de diversos crimes envolvendo corrupção passiva, ativa e outros tantos, me parece que já está se enfrentando também a criminalidade violenta de hoje, porque ela é organizada. A criminalidade violenta hoje é organizada e, apenas a título de ilustração, nós temos aqui regiões em Porto Alegre onde a rentabilidade dessas regiões chegam a níveis de 500, 600 mil reais por mês. Rentabilidade de uma única região de Porto Alegre no crime de tráfico. E esse crime e esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E esse dinheiro vai para lavagem de dinheiro e para outros tantos escoamentos que nós conhecemos. Bom, o tempo do programa, infelizmente, chegou, esgotou, passou rapidíssimo. Doutor Botelho, a gente tem um tempinho de 1 minuto para as considerações finais. Eu gostaria, 1 minuto, 1 minuto e meio, gostaria de começar com o senhor, Tá, tentando dar um fechamento para essa questão do tema, né, que foi Claro. o indulto. Né? Não, eu me coloco totalmente a favor do indulto, por entender que ele é uma prerrogativa constitucional do presidente da República. Ao longo dos anos, ele tem sido exercido com a sua plenitude por todos os mandatários da República e é uma opção. Se o atual presidente quiser não editar nenhum decreto de indulto, é uma opção pessoal dele, é uma opção de política pública dele. Poderemos, a partir daí, ver uma percepção de como funciona sem o indulto e de como isso pode efetivamente se representar ou não uma diferença com relação à segurança pública e à violência que temos hoje nas nossas cidades. Eu acredito que isso não altera, isso não muda, porque, como já disse, os regramentos que têm sido colocados ao longo dos anos para o indulto, eles não buscam beneficiar personagens que estão em crimes hediondos ou crimes muito violentos, e sim aqueles que estão ou em doença ou idade avançada, ou crimes de menor potencial ofensivo ou pouco ameaça. Então, não vejo maiores problemas e acredito que o indulto deva permanecer e seja um instituto regular ao longo dos anos. Ok, doutor Beto, por favor. Perfeito. Na mezanino do Botelho, eu acredito que o indulto é um instrumento, sim, bastante legítimo e que tem mostrado resultados, pelo menos, satisfatórios nos últimos anos. Mas talvez a grande questão aqui seja estabelecer de novo que o indulto retorne à sua linha que historicamente tem sido desenvolvida, ou seja, que esse talvez ponto fora da linha possa ser corrigido. E até informações que existem agora, recentes do próprio futuro ministro Moro, e a própria ideia vinculada também ao Conselho agora Nacional de Política Criminal e Penitenciária, justamente nesse sentido que essas modificações do Supremo nessa liminar, embora teoricamente seja possivelmente mantido o indulto no passado, que elas serão consideradas agora para fins do indulto de 2018. E espero também que essa questão possa ser discutida com o novo governo Bolsonaro, a partir também do seu ministro da Justiça, para que se estabeleça um critério de racionalidade e que se mantenha esse instituto, claro, de acordo com o critério de proporcionalidade, um critério de constitucionalidade para fins do que ele se presta. Ok. Doutor Corsini, por favor, considerações finais. Eu penso que o indulto remonta a um período em que as penas eram completamente desproporcionais, existiam penas cruéis, como a própria execução do criminoso, e num Estado democrático republicano, onde as penas evoluíram para uma proporcionalidade, para a exclusão das crueldades, ele se mostra um tanto quanto anacrônico. E, dessa forma, eu acredito que o questionamento
desse próprio Instituto, ele é sim pertinente nesse momento da nossa história. Mas voltando ao indulto do presidente Temer no ano de 2017, eu concordo com o Dr. Becker no sentido de que aquilo que se discutiu no Supremo, que ele volte a critérios nos quais os princípios constitucionais sejam respeitados. E gostaria de encerrar com uma frase do próprio ministro Luiz Barroso nessa ação direta de inconstitucionalidade. Nós não podemos estimular pelos motivos errados as pessoas erradas. Ok. Doutor Amorim, por favor, considerações finais. Do ponto de vista, só repetir o que eu tinha dito antes, da moralidade administrativa, na medida em que esse limite de pena ficou, na verdade, ilimitado, não é? Não há limite, me parece que é perfeitamente questionável esse indulto em específico. Eu sou contra o indulto, repito, pelas razões que o colega Corsini expôs, mas eu vou procurar ser singelo. Eu trabalho no Tribunal do Júri e a gente aprende a ser, muitas vezes, singelo, a usar, sim, o senso comum. Eu acho que o senso comum é maravilhoso. O senso comum foi estigmatizado, nós precisamos de senso comum. Quem não tem perdão em relação às suas vítimas, não merece perdão do Estado. Ponto. A partir daí, espero, inclusive, que o ministro Moro mexa em outra coisa, e lógico que dava outro debate. Nós falamos de muitos assuntos aqui. O semiaberto. O semiaberto tem que acabar. Nós esperamos que essas coisas possam, pelo menos, ser rediscutidas. Tá ok. Bom, eu quero agradecer, então, muito aqui a presença do promotor de justiça, Eugênio Paes Amorim, também promotor de justiça, José Eduardo Corsini, do advogado, professor de Direito Penal da Unicinos, Francis Rafael Beck, e do advogado criminalista, Marcos Botelho. Agradeço muito também a sua audiência. Boa noite, até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.